Agora, gente, nós vamos falar sobre o nosso material. Uma dica importante da gente entender no crochê é que a gente nunca tem agulha o suficiente, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de trocar de agulha. Eu gosto de tentar modificar os tamanhos, de chegar no tamanho que eu quero de uma peça. Primeiro eu tento modificar a agulha, depois eu tento modificar o fio. E a última coisa que eu tento é modificar na quantidade de carreiras. Mas se eu tentar modificar a agulha, modificar o fio e não alcançar o resultado que eu quero, aí eu modifico a quantidade de carreiras. Seja no motivo, seja na cintura e assim sucessivamente. É importante você ter uma gama boa de agulhas. Cada fio tem uma agulha que é indicada, né? A gente vai aprender isso aqui no curso. Eu só estou mostrando aqui para vocês terem uma noção. Aqui não tem metade das agulhas que eu tenho. Eu só coloquei aqui para você ver que é um investimento que você tem que fazer no seu trabalho. Amo minhas agulhas, tenho apreço muito grande por elas. Não empresto, não vendo, não dou. E faço questão de ter mais de 2 de cada numeração. Nessa etapa do curso, a gente vai falar sobre fios e suas diversidades, né? É claro que eu vou dar prioridade para a gente trabalhar, como o nosso primeiro módulo é sobre blusas, né? E tem apenas o supply e um bico de crochê, então tudo é linha mais fina. A gente vai falar sobre essas. Eu não vou falar sobre os cordões, né? Barbantes, esse material a gente deixa para um próximo módulo, né? Uma próxima oportunidade. Por enquanto, a gente vai falar sobre a diversidade das linhas e a maneira como a gente faz para escolher uma linha certa para confeccionar uma blusa. Por isso que eu mostrei aqui a variedade dos meus restinhos, porque a gente vai falar um pouquinho de cada. A Bella e a Charme se assemelham muito, olha. Vamos achar aqui o tex dela. Ela tem 396 metros e a Bella tem 405 metros. A Bella, o tex é de 370 e da Charme é de 378. Então, na ausência de uma, eu uso a outra. Por exemplo, quando eu decido usar uma linha mais grossa para fazer uma blusa? Quando ela é uma blusa com muitas correntinhas, porque se for com pontos altos, ela vai ficar uma peça muito, muito pesada. Quando a Alex decide a agulha, é o que eu disse, a agulha, vamos ver aqui para essa aqui, qual que é a indicada. Pra Bella a gente já falou, né? A agulha indicada para ela também é 2,5 a 3 e para tricô de 3 a 4. Então, elas se assemelham muito, tanto na textura, né? Não tô fazendo propaganda, só tô te explicando o uso de fios. Tanto na textura, são muito macias, quanto nas cores, tem cores muito bonitas. A vantagem da Charme é que você encontra a Cleia 1000 e a Anne das mesmas cores, então você pode usar 2 fios diferentes numa peça. Um exemplo, você pode usar Anne e Cleia, ou então só Charme. Você pode usar Charme e Cleia, ou então só Cleia. Um exemplo, na sua cidade não acha Charme, o que nós vamos fazer? Você vai unir Anne com Cleia 1000, que vai dar a mesma textura da Charme, ou vai se aproximar. Não vai dar idêntico, mas vai se aproximar. Se você usar um fio Camila Fecho com um fio Camila 1000, vai dar uma textura aproximada da Charme e da Bella também. Aqui nós temos o fio Duna. Ele é um fio bem grosso, ó. Quanto maior a numeração, mais grosso é o fio. Ele tem 590 tex e vem apenas 170 metros. A agulha indicada para ele é de 2,5 a 3. A mesma agulha indicada para o Bella, para o Charme. No entanto, para vestuário fica um tanto quanto pesada a blusa. Mas o crochê de grampo, por exemplo, que é um
um trabalho bem aberto, fica bacana usar essa aqui nas tiras e você usar a charme na parte do crochê. Fica uma combinação bacana e dá uma quebrada na leveza da peça, né? Ela não fica tão pesada. Eu gosto muito de trabalhar com a Duna, porém, eu evito o máximo, porque minha peça acaba ficando cara. Por quê? Vem pouca linha. Não que a linha seja cara, mas como vem pouca, por exemplo, para fazer uma blusa grande, eu gasto de 5 a 6 novelos. Então, se, por exemplo, ela custar R$10, um exemplo, então minha blusa já sai só de material, já sai R$60. Então, não compensa. Agora, quando eu quero fazer uma coisa pra mim, aí eu uso. Eu indico mais a Duna para forro, né? Suplar, fazer as flores de um tapete, por exemplo. Então, eu não gosto muito de trabalhar com fio muito grosso para vestuário. Na ausência da Duna, você pode usar um cordão, por exemplo, número 4, dependendo da textura do cordão. Você pode usar um 6. O importante para você saber como substituir é olhar o text da linha que a pessoa está indicando no vídeo. Ou seja, numa revista, ou seja, num gráfico que você achar. Está indicando o text de 590, então você procura um cordão, por exemplo, de 590, ou você procura unir um fio mais grosso com um mais fino. Um exemplo, uma sugestão de você unir a Charme com a Anne, ou a Charme com a Cleia, ou a Charme com a Camila Mil, Cleia Mil e Camila Mil, para ver se chega mais ou menos na Duna. Essa linha é uma linha, eu gosto muito da gama de cores dela, ela tem um brilho muito bom, é a Brisa da Pinguim. Porém, eu acho ela, assim, um tanto quanto complicada de manusear, porque ela escorrega muito, né? Tem vários fios no mercado que eu não vou falar, a gente vai falar aqui dos que a gente vai trabalhar. Mas eu acho que você vai ter uma ideia aí, quando eu for te explicando sobre a textura de cada um, você vai ter uma ideia de como escolher a sua linha para fazer a sua blusa, né? Por exemplo, eu dou prioridade mais para as cores e para a leveza que eu quero na peça. Então, eu chego no armarinho, digamos que eu vá lá comprar uma linha verde, eu quero um verde abacate. Então, eu olho qual que tem. Eu moro num lugar desprovido, né, de variedades, então eu tenho que adaptar. A textura dessa aqui, deixa eu ver se eu acho... é 200, ó. Ela é mais grossa do que a Cleia e a Camila Mil. E mais fina do que a Anne. Ela tem 500 metros. Você pode substituir essa aqui facilmente pela Cleia Mil ou Camila Mil. Nós temos aqui a Camila Fashion. Até deixei um pedaço aqui pra você ver. A Camila Fashion... ela tem uma textura muito próxima da Anne. Eu digo sempre, na ausência de uma, você pode usar a outra. Deixa eu tirar um pedacinho aqui pra gente poder entender aqui, ó. Opa, acho que dá pra ver. Olha aqui. A Camila Fashion, ela é um pouco mais grossa do que a Anne. A textura dela é de 300 e a Anne é 295. Mas você pode substituir uma pela outra facilmente. A agulha indicada também vem no rótulo, né? Eu gosto de usar tanto a Camila Fashion quanto a Anne, a agulha 1,75 e a 2. Mas eu já usei aqui, ó, com a Anne, até a agulha 2 da Duna, que ela é diferente, né? A agulha 2 da Duna é para barbante. Então, dependendo do caimento que eu queira na peça, eu já usei. Dá pra gente usar a agulha mais grossa para esse fio aqui. A vantagem que eu
posso dizer mais uma vez dessas duas linhas é que você vai encontrar fios da mesma cor, né? A Camila Fashion e Camila Mil têm a mesma gama de cores. A Anne e a Cleia Mil do mesmo jeito. Então, na ausência de uma, porque igual, por exemplo, no norte do país, as pessoas reclamam muito que não acham Camila Fashion nem Anne. Então, usa 2 fios da Cleia Mil ou 2 fios da Camila Mil. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre as linhas. Você fica aí bem à vontade para escolher os seus fios. Qualquer dúvida, a gente pode discutir aqui no nosso grupo no WhatsApp. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Crochê by Arleia, né? Hoje eu trago uma meia. Eu sei que tem muito vídeo aí no YouTube ensinando a fazer meia, né? Mas eu sempre digo que gosto de compartilhar com vocês o que eu faço. E eu fiz em tamanho especial, eu acho que pode ajudar aí quem tá com vontade de fazer uma meia masculina, né? Quem tem dificuldade em fazer aumentos, né? Então, eu espero que se ajudar uma pessoa, já fico feliz. Já está ótimo, né? Então, a ideia de hoje é essa. Espero que vocês façam um bom proveito, que façam a peça, né? Que compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Se você já estiver gostando, deixa um joinha aí pra mim, que isso me ajuda demais. Vamos à aula? Ah, gente, um detalhe importante de dizer, não precisa se preocupar que eu não tô ensinando só esse tamanho, tá? Tô te ensinando aí a diminuir também, né? A fazer qualquer tamanho que você queira no vídeo, tá? Fique tranquilo que você vai conseguir fazer em qualquer medida. Para fazer essa meia, gente, eu escolhi a linha, a lã, né? Família. Ela vem com 40 gramas, tem 106 metros e o tex dela é de 375. Eu vou usar a agulha barroco 3,5. A gente vai precisar de 2 novelos, porque eu tô fazendo um tamanho especial, eu tô fazendo um tamanho maior. Então, eu calculei um novelo para um pé e um novelo para outro pé, né? Pode ser que sobre um pouquinho de cada, mas um novelo só não dá para as 2 meias. Então, a gente vai começar fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o anel e vou com um ponto baixíssimo, né? E vou subir 3 correntinhas. Aqui dentro desse anel, eu vou colocar 12 pontos altos. Então, vou colocar os meus 12 aqui e volto. Então, aqui, ó, fiz as 12, vou emendar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, né, daquelas 3 que a gente subiu, e faço 1, 2, 3. Aqui mesmo eu vou fazer mais um ponto alto. Em cada ponto alto eu vou colocar 2 pontos altos. Então, na primeira carreira eu tinha 12, agora eu vou ficar com 24. Então, aqui, gente, ó, esta aqui é a base para todos os tamanhos, tá? 2 carreiras. Agora, ficou com 24, você vai subir. Pode fazer isso aqui maior, Arleia? Pode. Você pode fazer, por exemplo, com 16 pontos altos aqui e finalizar aqui com 32. O importante é você ficar com o número par nessa quantidade de carreiras aqui. Porque a partir de agora, a gente sobe fazendo o corpo da meia. Aqui é só a pontinha, ó. Aqui a gente sobe fazendo o corpo da meia, né? Então, eu vou falar com você, nesse momento, quantas você vai precisar para fazer uma, por exemplo, 37, 38, 35, 36, 33 e 34, porque a que eu vou fazer é 39,40.
Então, a que eu vou fazer mais 2 carreiras aqui, eu vou te explicar. Porém, eu vou só dar uma paradinha aqui e vou te explicar para quem quer fazer tamanho normal. Além dessas 2 correntinhas, para quem quer fazer número 37 e 38, vai fazer mais 11 carreiras com 24 pontos altos. Quem quer fazer a 35 e 36, vai fazer, além dessas 2, mais 10 carreiras com 24 pontos altos. Quem quiser fazer 33 e 34, vai fazer, além dessas 2, mais 9 carreiras. Então, a 33 e 34 vai ficar com 11 carreiras, né? Até a gente for, na hora que começar a formar o calcanhar. A 35 e 36 com 12. A 37 e 38 com 13. A que eu estou fazendo, já tem uma adiantada aqui, ó. É um tamanho especial, porque é para uma senhora que tem um pé um pouco mais largo. Então, por isso que eu tive que fazer maior. Então, deixa eu pegar uma marcação aqui. A dela, eu fiz até aqui, ó. Eu vim tecendo. Eu fiz essas 2 aí que eu acabei de ensinar. E fiz mais 2 carreiras. Então, a dela, a base tem 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4. Essa aqui tem 12 pontos altos. Essa tem 24. Essa aqui, a terceira, tem 30 pontos altos. E a quarta tem 36 pontos altos. Depois, eu fiz, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras com 36 pontos altos. Agora, tá na hora da gente separar o calcanhar. Então, a minha vai terminar com 14 carreiras, tá? Porque a minha eu estou fazendo mais larguinha aqui no pé. Então, aqui, ó, cheguei ao determinado tamanho, né, onde eu quero. Esse aqui, para você medir, caso a sua tensão seja diferente, ó, você mede aqui, essa carreira tem que parar ali onde sobe o alto do seu pé. Aqui, ó, né, o pé da gente assim, vou fazer um pé, não reparem, ó. Quando essas carreiras aqui chegarem aqui, ó, tá na hora de você separar o calcanhar, tá? Eu vou deixar todas as medidas, né, os números como referência na descrição desse vídeo, tá? Lembrando que eu tô usando um fio de 375 tex e a agulha número 3,5. O que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que a gente tem que terminar aqui carreira par por causa do calcanhar? Então, eu vou dividir aqui ao meio, ó. Se a minha tem 36 pontos altos, então o meu calcanhar vai ter 18. Então, agora eu vou fazer assim, vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer 18 pontos altos. Contando com essa aqui que eu já subi, que já equivale a um ponto alto, né? Já tenho 2, 3 e vou fazer até completar 18. Então, aqui, ó, fiz 18, tá vendo que dá a metade certinha, ó. Fiz as 18, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou virar. Então, a gente agora só vai trabalhar aqui. Como a minha, ainda lembrando que é um tamanho especial, eu vou fazer 5 carreiras com 18 pontos altos. Mas você vai fazer apenas 4, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 carreiras com 18 pontos altos. Você faz 4. A não ser que você também queira fazer tamanho especial, né? Então, olha aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir essa pontinha com essa aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo lá onde a gente faz aquelas 3 correntinhas para subir, ó. Vou passar nelas e agora nesse meu anelzinho aqui. Agora, eu vou virar e vou trabalhar aqui, ó, nessa lateral, a gente vai formar agora o caninho da meia. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, depois a gente costura esse finalzinho aqui, ó. E aqui, ó, nesses pontos altos, nesse primeiro eu vou colocar 1, a gente vai distribuir aqui, ó. Tem hora que aqui eu vou colocar 2, tem hora que eu vou colocar apenas 1.
O que é importante aqui? Quando a gente contar quantos pontos altos que a gente ficou, porque senão, quando a gente for fazer a outra, né, o outro pé, fica diferente, ó. Aqui eu já tô colocando 2. Vou colocar um entre uma carreira e outra, ó, pra não ficar muito afastado. Vou colocar um aqui. Geralmente, pra ficar uma divisão melhor, eu coloco assim. Olha aqui, eu coloquei 2 nesse. Um dentro aqui, um no meio. Um dentro, 2 no meio. Um dentro, um no meio. Agora, eu vou colocar um dentro, aqui, ó. E eu, como aqui eu coloquei um, eu vou colocar aqui 2. Aí, costuma dar certinho essa divisão que eu faço. Que às vezes eu coloco 2 em todos, fica muito ponto alto. Ou se eu coloco só um, fica pouco. Então, eu faço uma meio que dou uma dividida. Cheguei aqui no último, ó. A gente vai marcar aqui para lembrar também de fazer lá na outra, né? Porque senão, aqui, esse cantinho é muito importante, ó. Eu vou fazer um ponto alto aqui pela metade. O que é um ponto alto pela metade? Eu vou tirar só as 2 alcinhas e vou deixar 2 na agulha. Nesse cantinho aqui, eu vou fazer mais meio ponto alto, ó. Fiquei com 3. Nesse aqui, no próximo, eu vou fazer mais um. Então, eu fiz isso 3 vezes, fiquei com 4 alcinhas. Quando eu fico com 4 alcinhas, eu tiro todo mundo. Por que que eu não vou fazer 4 pontos altos como a maioria das pessoas fazem? Porque lembrando que a minha meia é um tamanho especial, eu não posso diminuir muito aqui, né? A pessoa para a qual estou fazendo é uma pessoa acamada, ela tem o pé larguinho, então eu quero que fique o mais confortável possível. Porque quando é uma pessoa normal, você usa, ela fica esticando, né? Pode colocar uma meia menor, ela fica esticando, tudo bem. Mas gosto muito dessa pessoa, então eu procuro sempre fazer com que fique confortável para ela as peças que eu faço para ela. Além do pé dela ficar quentinho, que fique confortável. Tanto que essa aqui eu vou fazer com o caninho um pouco mais alto do que o normal. Que pra gente, a gente pode fazer umas 3 carreirinhas no caninho e pronto. Eu vou fazer essa aqui com o caninho mais alto, para que fique mais para cima na canela dela. Então, se você for fazer aí a sua, observe bem, né? Esses cantinhos. Geralmente, as pessoas fazem fechando 4 pontos altos juntos. Eu fiz fechando 3, tá bom? Então, agora aqui a gente tá chegando mais uma vez, ó. Como que eu vou dividir? Eu vou deixar um ponto alto da frente, um ponto alto do canto e um ponto alto da lateral, da onde a gente fez o calcanhar. Vamos marcar de novo, para quando a gente for fazer, a gente lembrar, né? A outra. Então, aqui, ó, vou fazer meio ponto alto no último ponto alto da frente, meio ponto alto no cantinho e meio ponto alto onde a gente fez o calcanhar, ó. Fiquei com 4, tiro todo mundo. Agora, vamos seguir a nossa sequência aqui, ó. Um ponto alto no meio. E se eu coloquei um aqui, eu vou colocar nesse aqui, nesse espaço aqui, 2, ó. 2 pontos altos. Um nesse espaço. Um no meio aqui, ó. Um aqui. Entre uma carreira e outra, dá pra você colocar um ponto alto, ó. Agora, eu vou colocar aqui 2. 1, 2. Mais um aqui. Agora, aqui eu vou finalizar com 2, porque lembra que aqui a gente já subiu 1? Então, aqui eu vou colocar mais 2. E aí, a gente vai contar quantos pontos altos que tem, né? Pra fazer a outra, não pode esquecer isso. Vou fazer a união com ponto baixíssimo e vou reparar se não tem nenhum buraco, né? Se tá legal, eu acho que tá, ó. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas. Essa é a nossa primeira carreira do caninho, né? E vamos colocar ponto alto sobre ponto alto, ó.
Eu vou fazer umas 5 ou 6 carreiras, ou até mesmo 7, que eu quero o caninho bem alto, tá? Aí eu volto para te mostrar quantos eu vou colocar aqui, quantas carreiras. Então, aqui, ó, eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vai ficar com o cano bem alto, né? Agora, a gente vai fazer a união aqui com ponto baixíssimo. Vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou voltar aqui atrás, introduzir a agulha, trazer ela pra cima de volta, buscar a linha e fazer aqui um ponto baixo. Subo uma correntinha, que aqui eu já tenho um ponto relevo, ó. Agora, eu vou fazer, pegando por trás, um ponto alto. Então, eu vou pegar agora pela frente. Eu vou fazer por trás, pela frente, por trás, pela frente. Ó, laça pela frente, eu pego, faço um ponto alto. Laço, agora eu introduzo a agulha pra mim, pro meu lado, volto com ela pra trás, pego a linha e faço o ponto alto. Laço, pego pela frente, ó, fazendo um ponto relevo, né? Só que eu vou fazer um por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente. E vai ficando assim. Então, aqui, ó, vou fazer o último, eu vou pegar por trás. A gente começou pela frente, o último ficou por trás, né? Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui onde eu fiz a correntinha e faço um ponto baixíssimo. Volto aqui atrás, ó, e faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Agora, a gente continua, o que tá atrás, a gente pega por trás. O que tá na frente, a gente pega pela frente. Por isso que eu falo que a partir de agora, fica mais fácil, né? Tá na frente, pega pela frente. Tá atrás, pega por trás. Olha. Então, aqui, ó, eu fiz 5 carreiras. Olha o que sobrou de um novelo. Então, daria pra fazer 6 carreiras, né? Mas eu vou finalizar aqui, que eu acho que já tá um cano bom, né? Já tá confortável pra ela. Então, vamos finalizar aqui juntos e fazer a costura do calcanhar. Vou fazer aqui, ó, onde eu fiz a correntinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, cortar a linha. E vou arrematar usando uma agulha com um olhar maior, né? Isso aí também fica a critério de cada um, né? Se você quiser arrematar aí com a agulha de crochê, né? Fica bem a critério. Vou passar a linha para o avesso e vou vir arrematando. Eu vou procurar arrematar aqui onde eu fiz o relevo do ponto, que aí não vai incomodar na perna dela, né? A gente tem que sempre pensar no bem-estar da pessoa que vai usar a peça que a gente está confeccionando. Eu já escondi o suficiente, né? Agora, eu vou colocar um pedaço de linha nessa agulha pra gente costurar o calcanhar. Então, aqui, ó, coloquei um pedaço, não precisa ser muito grande. Vou colocar a minha meia pelo avesso, que eu vou fazer a costura do lado do avesso da meia. Ó, aqui meu calcanhar. Então, vou começar aqui, e não aqui na pontinha, ó. Vou começar onde a gente fez os pontos altos. Vou passar aqui, vou fazer um alinhavo, vou deixar uma ponta maior, né? Pra ficar mais fácil de arrematar. Vou fazer um nó aqui, mais um, pra ficar bem firme. E agora, olha, eu vou unindo um lado com o outro, fazendo alinhavos, ó.
Não precisa ser apertado demais, mas também não precisa ser frouxo demais, né? Só isso, ó. Terminei, chegou aqui, arremato essa ponta que tá na agulha, depois volto aqui e arremato essa. E tá pronto. Então, veja aqui, ó, nem dá pra perceber a costura no calcanhar, né? Então, aqui a gente já tem a peça totalmente acabada. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês façam a peça. Pode não ser desse tamanho, mas pode ser do tamanho que você desejar, claro, né? Se você gostou, deixa um joinha pra mim, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, que isso vai me ajudar imensamente. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!